Olá, crianças! Hoje a tia vai falar sobre um assunto sobre língua portuguesa. Por quê? Porque como a gente está à distância, eu não estou tendo oportunidade de olhar os cadernos, não mandar apagar para fazer de novo, né? Então a tia vai dar algumas dicas para vocês fazerem melhor as atividades. E que vocês precisam saber, porque nós estamos no terceiro ano, e no terceiro ano tem algumas questões na língua portuguesa que elas não podem passar em branco, tá? Então, por isso que eu vou fazer esse vídeo para vocês. Nós vamos falar de linguagem formal e linguagem informal. Por quê? Porque a gente tem que saber usar as linguagens adequadamente, porque cada uma tem seu lugar, cada uma tem seu espaço, ok? A língua portuguesa é uma das línguas mais bonitas do mundo e ela é de origem latina, porém ela tem raízes de Portugal. Mas, apesar dela ter essa raiz de Portugal, ela é uma língua abrasileirada. Por que língua abrasileirada? Porque ela sofreu várias mudanças de acordo com o tempo e ela foi se atualizando e se adequando a nós brasileiros, não ao povo de Portugal, ok? Então, a língua portuguesa brasileira, ela tem as suas características próprias. Porém, como toda língua, ela tem uma formalidade e ela tem uma informalidade. O que isso quer dizer? Língua formal é a língua que a gente precisa expressar adequadamente o vocabulário, falar de maneira clara o que as palavras realmente expressam. E ela é muito usada na parte escrita, tá? Então, quando eu vou escrever um texto, quando eu vou escrever uma carta, ou quando eu vou fazer uma atividade escolar, é a língua formal que eu vou ter que fazer, vou ter que colocar, tá? Então, a atividade de língua portuguesa pode ser uma atividade simples, porém você tem que usar a linguagem formal, porque é a chamada linguagem acadêmica, ok? Então, é a linguagem formal que você terá que usar no seu ambiente escolar. Ah, mas eu não estou na escola nesse momento, eu estou fazendo o dever da escola em casa. Não interessa. A partir do momento que é uma atividade escolar, é a linguagem formal que você tem que usar. Como eu uso adequadamente a linguagem formal? A primeira coisa que eu não posso esquecer é quando eu vou iniciar uma resposta, ou eu vou iniciar uma frase, ou eu vou iniciar um texto, a minha primeira letra, ela tem que ser maiúscula, tá? Eu tenho que obedecer o espaço, dar margem, dar um espaço de um dedinho, fazer o parágrafo para começar a escrever. Seja onde for. Essa é a primeira regra da língua escrita da língua portuguesa, ok? Em nomes de pessoas e de lugares também é necessário colocar letra maiúscula, né? É um nome próprio, é um substantivo próprio, então ele tem que ser usado a primeira letra com letra maiúscula. Usar adequadamente os sinais de pontuação, quando eu tenho uma afirmação, uma negação, né? Ponto final no final da frase. Quando eu vou fazer um elogio, ou vou expressar minha alegria, ou vou expressar minha tristeza, ou o meu espanto, a minha surpresa, ponto de exclamação. Quando eu vou fazer uma pergunta, ponto de interrogação. Quando eu vou pausar para poder citar outros itens, fui ao mercado comprar, 2 pontos, banana, laranja e maçã, 2 pontos. Quando eu cito banana, laranja e maçã, eu posso escrever tudo junto? Não, eu tenho que separar. Como é que eu faço essa separação de itens, né, de palavras? Através da vírgula. Então, tudo que eu for escrever na linguagem formal, eu tenho que obedecer às regras gramaticais, às regras da língua portuguesa. É uma das línguas mais bonitas do mundo, então ela merece muito respeito, ela merece muita consideração e ela merece ser bem escrita, bem lida e bem falada, ok?
Linguagem formal já é a linguagem mais usada, é a linguagem que a gente usa no nosso dia a dia. Então ela não necessita de muita cerimônia. É necessário apenas que a gente faça o uso correto das palavras. Por quê? Porque senão a gente pode sofrer uma coisa que na língua portuguesa, que vocês vão estudar muito lá para frente, uma coisa chamada ambiguidade. Você vai dizer uma coisa, mas aí não vai saber, não vai colocar aquela palavra direito e aí ela vai ter sentido duplicado, ela vai ter dois sentidos e a pessoa que lê, ela não vai adivinhar o sentido que você colocou aquela palavra, ela vai deduzir o que ela quiser. Então, quando a gente vai falar, normalmente, quando a gente fala, a gente tem que fazer bom uso das palavras para a comunicação fluir normalmente. Eu posso usar a linguagem formal em que momento na linguagem escrita? No WhatsApp, num bilhetinho, né? Que mais? Eu acho que só, né? A linguagem formal na parte escrita ela não é muito usada, né? Num bilhetinho, numa frasezinha, numa brincadeira, ou seja, informalmente, porque ela não é muito usada na linguagem escrita, tá? A que é mais usada na linguagem escrita é a linguagem formal. E a linguagem formal também é muito necessária na hora de você se expressar. Você vai se portar na frente de alguma autoridade, você vai falar diante da diretora da escola, você vai falar diante do prefeito, você vai falar diante de um governador ou até do seu patrão, do seu chefe. Você não vai chegar lá de qualquer maneira falando, né? Aí, beleza, patrão? E aí, tudo certo? Como é que vai? Suave na nave? Tudo bem? Não, de forma alguma. Você vai ter que saber colocar o seu português de forma adequada. Olá, tudo bem? Você pode até dizer olá. Olá, tudo bem? Como vai você? Como tem passado? Né? Então, assim, você tem que usar o português, as melhores palavras para poder se comunicar na linguagem formal, né? Então, é essa a diferenciação. Então, quando eu for fazer atividades da escola, eu não posso usar essa linguagem, porque ela não é usada nas atividades escolares, tá? Quando eu estiver conversando no WhatsApp, aí beleza. Agora, quando eu estiver fazendo atividades escolares, eu tenho que usar essa linguagem aqui, tá? A linguagem formal. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido direitinho e que as próximas atividades de língua portuguesa obedeçam essas regras da formalidade e da informalidade, tá? Em alguns momentos, nós vamos aprender a fazer essa distinção com mais clareza na hora de fazer as atividades. Mas vocês já vão estar craques e vão saber identificar na hora que ler, ok? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.